Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa sessão ordinária de número 41 de 2020. Hoje é 8 de setembro de 2020, são 14 horas, e vamos iniciar, então, já direto apreciando as matérias, caso uma matéria que está em pauta. Trata-se da análise do processo de número 00263-3900/20-2, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha, RMSG. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Por favor, conselheiro Mangion, seu relatório. Boa tarde, conselheiro presidente, conselheiro Kleber, colegas e visitantes. Do relatório. Trata o presente expediente sobre o reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros na região metropolitana da Serra Gaúcha. O processo foi aberto de ofício na AGERX mediante memorando 24/2020-DT, emitido pelo diretor de tarifas, com base nas competências legais da agência. A diretoria de tarifas apresentou, em 29 de abril, a informação número 64/2020-DT, relatando que a operacionalização do cálculo tarifário teve por base a nota técnica 4/2019-DT, aprovada pela resolução decisória 571/2020, que tinha por objetivo principal a atualização das tarifas praticadas, considerando-se apenas os efeitos inflacionários. Esclareceu que o cálculo do reajuste tarifário considerou como base a estrutura de custos que for aprovada e reproduzida a seguir. Pessoal, 46,91%, óleo diesel, 27,61%, chassis, 12,07%, carroceria, 12,07% e outros, 1,34%. Para a realização do cálculo do reajuste, aplicou-se a variação da cesta de índices, ocorrida no período de março de 19 a março de 20, que eram os últimos 12 meses disponíveis na data dos trabalhos. Essa cesta de índice é composta para pessoal, INPC do IBGE. Óleo diesel é o preço médio da distribuidora ANP. Chassis, IPA-DI, coluna 36 da Fundação Getúlio Vargas. Carroceria, IPA-DI, coluna 36 da Fundação Getúlio Vargas, e outros é do IPCA do IBGE. Considerando os índices apurados, foi efetuada a ponderação dos indexadores pelos itens de custos, resultando em um índice de reajuste de 3,1053%, com data base de aplicação para 1º de junho de 2020. Ressaltou, todavia, que os efeitos da pandemia de Covid-19, ora vivenciados, acabaram por levar à não recomendação da aplicação do índice neste momento. Segundo o último relatório Focus do Banco Central do Brasil, utilizado como balizador das expectativas de mercado desde o início dos efeitos da pandemia, há apenas 2 meses, o crescimento do Produto Interno Bruto Nacional esperado era de 1,99%, passando para menos 0,48% há 4 semanas, restando em menos 3,34% atualmente, com viés de queda. No período de apenas 2 meses, as expectativas para o produto se deterioraram da ordem de 5,33%. E complementa que, a grosso modo,
o PIB se constitui da soma de todos os bens e serviços finais produzidos durante um determinado período de tempo em uma determinada região e que pode ser analisado sob a ótica da oferta, despesa e renda, sendo a última de especial interesse nesse momento. Ela discorre sobre o conceito onde o produto pode ser visto como a soma de todas as rendas pagas durante o período. Estamos a falar basicamente de queda de salários, juros, aluguéis, lucros e impostos numa economia com alto grau de informalidade e desemprego. Por fim, entendeu ser muito difícil, se não impossível, prever os efeitos futuros, mesmo no curto prazo, sob o sistema, propondo um prazo de 90 dias para a clarificação do cenário e reavaliação da conveniência regulatória para a aplicação do índice apurado. Através do encaminhamento T33/2020-DT, o diretor de tarifas informou o acolhimento da informação anteriormente citada, o encaminhamento de ofício ao SINDETRE e ao CETERG, solicitando manifestação formal sobre a prorrogação da aplicação do reajuste em 90 dias, e, por fim, apresentou que, caso esse atraso temporal viesse a ser implementado, o valor da defasagem temporal seria de 1,0351% e o percentual de reajuste passaria a ser 4,1404% para os demais 9 meses do período. Em 5 de maio, a Direção-Geral acolheu a proposta da Diretoria de Tarifas e encaminhou o processo ao Conselho Superior. A Metroplan, através do ofício 183/2020, sub-GAB, de 22 de abril, informou que iniciou o processo de verificação tarifária, considerando a database de 1º de junho, através do processo PROA 20.1364.0001.119-7, para avaliação da necessidade de reposicionamento das tarifas e encaminhamento ao Conselho Estadual de Transporte Metropolitano para análise e parecer, e posteriormente a AGERGS para exame e homologação. Salientou ainda que a aplicação do resultado dessa verificação seria definida em conjunto pela Metroplan, Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, AGERGS e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. A AGERGS apresentou à Metroplan a informação elaborada pela Diretoria de Tarifas e os 2 índices de reajustamento para implementação em junho e em setembro. Em 7 de maio, a AGERGS encaminhou o ofício à Metroplan, propondo, entre outros, a suspensão da aplicação dos índices de reajuste do presente exercício pelo prazo de 90 dias a contar da database, em decorrência da pandemia oriunda do coronavírus e da decretação do estado de calamidade pública. Em 15 de maio, o SINDETRE postulou o sobrestamento da análise do processo em decorrência do estado de calamidade e dos efeitos socioeconômicos advindos da queda na demanda e limitações de lotação dos ônibus, com a retomada para 1º de setembro, respeitada a defasagem temporal. Na sessão ordinária 20 de 2013, realizada em 19 de maio de 2020, após discutir os processos 264-390025 e 266-390020, o Conselho Superior acolheu por unanimidade o pedido de sobrestamento da análise do presente processo, conforme protocolado pelo SINDETRE. Em 28 de agosto, o SINDETRE apresenta a manifestação relatando que a pandemia do Covid-19 ainda traz efeitos reflexos para a retomada da prestação de serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, haja visto que o sistema permanece em derrocada e continua sofrendo efeitos diretos do modelo de distanciamento controlado, que, embora necessário, impõe restrições de lotação de veículos e rígidos protocolos de higiene e sanitização dos ônibus. Esse cenário de queda abrupta
e constante da demanda indica a necessidade de novo adiamento da análise e decisão sobre o tema, mesmo porque qualquer anúncio ou publicidade dos índices de reajustes, embora reconhecidamente aplicáveis mediante cesta de índices inflacionários, poderia impactar negativamente na retomada da procura e oferta do serviço público delegado de transporte de passageiros. Deste modo, considerando que a pandemia da Covid-19 ainda traz reflexos nefastos na retomada do serviço e transporte público de passageiros, requer seja efetuada nova postergação com sobrestamento da análise deste processo pelo período de 60 dias, sem prejuízo da reanálise dos efeitos da pandemia e da retomada da demanda, com possibilidade de aplicação dos índices propostos respeitada a defasagem temporal. É o relatório. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Ao que me consta aqui, não existe manifestação prevista, mas apenas para confirmar, alguma manifestação? Ok. Temos então, inscrições, presidente. Temos inscrições do representante. Sim, temos dos representantes das empresas, o senhor Laércio, depois o doutor Rodrigo da Metroplan. Ok, então, de imediato passo a palavra para o senhor Laércio, o senhor tem 10 minutos. Obrigado. Obrigado, conselheiro presidente. Desde já cumprimento Vossa Excelência, cumprimentando também os conselheiros Kleber Palma Domingues e o conselheiro relator Luiz Henrique Mangion. Cumprimento também todos os demais servidores que se encontram aqui e cumprimento também o doutor Rodrigo da Metroplan. Este processo, então, trata do aglomerado urbano da Serra Gaúcha. Entendo que é uma sequência dos julgamentos, até porque na sessão passada houve uma decisão de se estabelecer um critério único para todos os aglomerados, onde, inclusive, eu fui questionado pelo conselheiro relator sobre uma posição sobre todos os aglomerados, e ao qual eu afirmei que, então, eu estava me posicionando frente a cada um dos aglomerados da mesma forma. As empresas sustentam, obviamente, o movimento que fizeram de sobrestamento do processo por 60 dias, mas, tal como aconteceu no aglomerado urbano do Litoral Norte, nós nos sujeitamos aí à decisão do Conselho Superior de se homologar o índice proposto no encaminhamento aqui da Serra Gaúcha, é o encaminhamento 33-2020, da lavra do diretor de tarifas, o doutor Carlos Alvim, que calcula não só o índice de 3,1053, mas também a defasagem desses 3 meses, perfazendo um total de índice de 4,14, a ser aplicado daí sim, tal como aconteceu no aglomerado urbano do Litoral Norte, somente em 1º de outubro. E aí estamos abdicando, então, desta defasagem que haveria aí deste mês, tal como também aconteceu no aglomerado urbano do Litoral Norte. Assim, nós temos, então, um posicionamento uníssono com relação aos aglomerados urbanos, tal como aconteceu também aqui na região metropolitana. Nós estabeleceríamos, então, um critério único para as regiões metropolitanas. Essa é a minha singela colaboração. Espero, então, que seja homologado o índice e que seja projetada a sua aplicação somente para 1º de outubro, tendo em vista essa situação que estamos passando, ainda de retomada muito gradual, tênue da demanda, e que, enfim, precisamos esta sensibilidade aí do Conselho Superior para que não haja agora, neste momento, a aplicação do índice, se projete para 1º de outubro. Muito obrigado, senhores conselheiros, pelo tempo aí que me foi concedido. Muito obrigado, senhor Laércio. Passo de imediato a palavra ao doutor Rodrigo, da Metroplan. Por favor. Muito boa tarde a todos. Tendo em vista a manifestação do representante dos operadores, o doutor Laércio, não tenho nada a me manifestar, presidente. Ok. Muito obrigado. Então, devolvo agora a palavra
ao relator, conselheiro Mangion. Da fundamentação. O reajuste tarifário constitui instrumento regulatório fundamental para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços delegados, ocorrendo mediante a reposição dos efeitos inflacionários. Assim, o presente expediente foi aberto, tendo como objetivo o reajuste das tarifas, cuja metodologia compreende a simples aplicação de cesta de índices, conforme metodologia anteriormente aprovada por esta agência, considerando apenas os efeitos inflacionários. O índice de reajuste tarifário para implementação em 1º de junho resultou em 3,1053%, conforme anteriormente apresentado. Sempre defendi que a não implementação do reajuste na data base traria prejuízos para todas as partes. Os usuários arcariam com o aumento decorrente do atraso temporal e o serviço perderia ainda mais passageiros em decorrência deste aumento adicional. Todavia, este ano encontramos-nos em uma situação de excepcionalidade. O mundo todo está enfrentando uma pandemia ocasionada pelo Covid-19 e nosso país está enfrentando uma retração econômica que atingiu sobremaneira a renda da população. Por esta razão, entendi que deveria ser realizada uma postergação na implementação do reajustamento tarifário. Mas esta postergação não poderia ser de longa duração, pois a necessária recomposição posterior das tarifas traria impactos ainda mais negativos para a economia. Cabe frisar que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das concessões é um direito assegurado por lei, e zelar por este equilíbrio constitui um dos objetivos da AGERGS. Mas outro objetivo da AGERGS é garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e dos prestadores de serviços. Em decorrência desta pandemia global, desde abril, o Conselho Superior da AGERGS vinha reiteradamente manifestando sua preocupação quanto à situação econômica enfrentada por grande parte dos usuários e dos operadores dos sistemas regulados. Isto levou a agência a realizar reuniões com setores regulados, com poderes concedentes e com secretarias de Estado, quando apresentou a proposta de postergação pelo prazo de 90 dias dos reajustes tarifários que seriam implantados nos meses de maio, junho e julho, a exemplo do que já vinha sendo feito em outros serviços regulados no país. Caso essa postergação de 90 dias fosse implantada, haveria que se considerar a defasagem temporal do período para os próximos 9 meses, acrescentando o percentual de 1,0351%, levando o reajuste tarifário para 4,1404%. Entendo, como relator deste processo, que a postergação dos reajustes tarifários pelo prazo de 90 dias poderia trazer um fôlego para aqueles que efetuam o pagamento das tarifas e que se encontram em uma situação precária, visto sem que isso cause um grande impacto futuro, quando da posterior implementação do reajuste. Todavia, também entendo que esta postergação não deveria ser definida pela AGERGS, e sim pela Metroplan, que é a detentora da atribuição de realizar a política pública para o setor. E, nesse sentido, o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano, na sessão de 28 de maio de 2020, deliberou pela suspensão da aplicação do reajuste tarifário por 90 dias, com recomposição temporal da tarifa em razão desta postergação, como proposto pela AGERGS. Desta forma, a nova data de aplicação do reajustamento seria 1º de setembro e o índice de reajustamento tarifário 4,14%. Consultada pela Metroplan, a Secretaria de Estado da Articulação e Apoio aos Municípios deliberou favoravelmente ao que foi decidido pelo CETN.
Através da informação 103/2020 DT, foi relatado que foram analisadas por amostragem os valores nominais das tarifas e verificado que há conformidade entre os demonstrativos e documentos apresentados pela Metroplan, com as resoluções e documentos internos que serviram de base à comparação. Assim, através do acolhimento 67/2020 DT, foi recomendada a homologação das tarifas do TIP da região metropolitana da Serra Gaúcha para o ano 2020, que foram enviadas pela Metroplan. Cabe referir que a agência de regulação, com sua atuação, procura dar estabilidade e previsibilidade aos serviços públicos concedidos, em especial para esse sistema em que não há previsão de regras contratuais. E, portanto, quanto mais próximos ficássemos dos regramentos estabelecidos, melhor seria para todos, usuários, operadores e poder concedente. Entretanto, em 1º de setembro, quando estava sendo votado o processo número 265-390020-8, que tratava do reajuste tarifário de transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre, o representante do Sindetr se manifestou pelos subsistemas ao Sul, região metropolitana de Serra Gaúcha e ao Linor, e posicionou-se no sentido de que nova postergação por até 60 dias poderia ser realizada sem a implementação de nova defasagem temporal. Todavia, em função de manifestação do representante do CETEGS-ATM, que citou o projeto de lei 3.364, que instituirá o regime especial de emergência para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros e que prevê a imposição de algumas restrições para o reajustamento tarifário, foi deliberado que a postergação na implementação das tarifas se daria para 1º de outubro, sem recomposição referente a novos atrasos temporais. Desta forma, para evitar a ocorrência de um impacto negativo na retomada da procura e oferta de serviços, ficou acertado naquela reunião que os operadores, dentro das possibilidades intrínsecas de cada empresa, em conjunto com a Metroplan, viriam a implementar tabelas tarifárias promocionais com descontos aos usuários a partir de 1º de outubro. Assim como vem sendo, a Agência de Regulação do Estado do Rio Grande do Sul demonstra que a sua sensibilidade é fundamental e essencial para a qualificação, estabilidade, continuidade e sustentabilidade dos serviços públicos regulados, principalmente neste momento em que toda a sociedade está sofrendo os efeitos que esta pandemia está provocando. Por fim, sempre cabe lembrar que a missão da AGERGS é regular a prestação dos serviços públicos delegados, mediando os interesses de todos, usuários, delegatários e poder concedente, em benefício da sociedade e do desenvolvimento do Estado. E este processo, para mim, é mais uma prova de que esta missão está sendo muito bem cumprida. Diante do exposto, voto por 1. Fixar o reajustamento tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha em 3,1053, acrescentando o percentual de 1,0353 a título de defasagem temporal, levando o reajuste tarifário para 4,1404%, a ser aplicado excepcionalmente neste ano, a partir de 1º de outubro de 2020. 2. Homologar os valores nominais das passagens constantes nas tabelas tarifárias arredondadas do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Passo de imediato a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Kleber Domingues. Boa tarde a todos. Da revisão. Em conformidade com o regimento interno da AGERGS,
Revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator e, desta forma, acompanho seu voto. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Então, passamos, já diretamente para a votação, né? Então, conselheiro Mangion. Mantenho o voto, conselheiro. Conselheiro Kleber, obrigado. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Eu também fazer uma pequena manifestação rápida em relação a essas questões. Primeiro, acompanhando o conselheiro em relação à importância da observância da data base. Isso é extremamente importante para a confiabilidade do sistema, para que haja uma previsibilidade em relação a tudo que acontece no setor. Um segundo aspecto que eu queria destacar é que eu acredito que o poder concedente deve providenciar o mais rapidamente possível, né, que se tenha contratos para esse setor que facilita a vida de todo mundo, coisa que hoje nós temos que nos basear muito no que foi consolidado ao longo do tempo, na experiência, etc. E uma das questões que acho extremamente fundamental para que as empresas possam cumprir com suas obrigações, também tendo um ambiente previsível, para que os usuários possam ser promovidos, eu diria ainda mais rapidamente, a condição de consumidores ou de clientes, e não serem não apenas usuários, né? E que também a própria agência possa também cumprir melhor ainda com seu papel, né? Observando as cláusulas contratuais de contratos que venham a ser o mais rapidamente, eu insisto, a sugestão que fica para o poder concedente, para que a gente não precise, eventualmente, ter que tomar algumas decisões sem que tenha pré-estabelecido exatamente as condicionantes. Então, é muito importante, eu insisto mais uma vez, e aproveito essa oportunidade aqui para destacar a importância que sejam feitas novas licitações e que as empresas possam operar sob a égide de contratos muito claramente definindo todas as obrigações, todas as partes, inclusive para que situações como essa, de ter que adiar alguma coisa, possam facilmente serem solucionados, né? Inclusive com os recursos que um contrato de longo prazo prevê, que é, por exemplo, a extensão, eventualmente, para restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro. Mas, dito isso, eu queria, então, acompanhar os votos do conselheiro relator, conselheiro Mangion, e do conselheiro revisor, conselheiro Kleber. Acompanho-os no voto conferido. Então, aprovada o processo de número 00263-3900/20-2. Essa era a matéria que nós tínhamos para votação. Agora já passamos para a etapa de deliberações, e a primeira deliberação é em relação ao encaminhamento de número 100/2020-SE do conselheiro, e o conselheiro relator é o Kleber Domingues, no processo número 00229-3900/199, referente ao recurso apresentado pela CED, distribuidor, a decisão da RED número 583/2020 do Conselho Superior. Por favor, conselheiro. Então, nesse processo, temos como solicitante a Santa Fé Industrial Cerâmico Limitada, contra a CE, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, através da unidade consumidora 287-79681, município de Terra de Areia. No presente processo, houve deliberação do Conselho Superior através da resolução decisória 583/2020, no sentido de conhecer o recurso da CE e não provê-lo, deferindo o pedido da empresa Santa Fé Industrial Cerâmico Limitada, determinando que a concessionária devolva em dobro os valores que efetivamente foram suportados
pela requerente, em razão da classificação incorreta da sua unidade consumidora. As partes foram oficiadas da decisão com prazo de 10 dias para apresentação de recurso à ANEEL. Tempestivamente, em 29 de 6 de 2020, foi apresentado recurso pela CED, o qual analisei, destacando as considerações a seguir. Em 27 de 1 de 2017, a empresa protocola na CE o pedido de enquadramento de alíquota de ICMS de 18%. Em 24 de 4 de 2017, é emitida a primeira conta do mês de abril, com alíquota de ICM de 18%. Conforme a informação DJ AGERGS 112/2019, no processo 291-390019-9, de pedido de ressarcimento em dobro em razão de faturamento incorreto de energia elétrica, veja-se que a jurisprudência é firme em determinar a devolução em dobro nos casos como o que aqui se apresenta. A concessionária não trouxe aos autos nenhum elemento que justificasse a sua demora em empreender a alteração da classificação da unidade, ainda que sabedora da natureza da atividade da requerente, a julgar pela documentação, que permitia concluir que se tratava do ramo de produção industrial, e não do comercial. Tanto que, em 24 de 4 de 2017, reconhecendo administrativamente que a classificação correta da unidade era a modalidade industrial, emitiu a primeira fatura de energia com alíquota de ICMS de 18%. A título de esclarecimento, cabe referir que o ônus da prova, a ocorrência do engano excludente, do dever de restituir em dobro seria da concessionária, vez que constituem um fato impeditivo do direito do autor de receber a restituição em dobro daquilo que comprovadamente foi pago indevidamente, conforme preceitua o novo Código do Processo Civil. Artigo 373, o ônus da prova incumbe, primeiro, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e segundo, ao réu, quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Conforme parecer da ANEEL, nos autos do processo 48.500.002368/2018-35, quanto ao ICMS, há que se considerar que a cobrança indevida possui nexo causal com enquadramento incorreto, que é de responsabilidade da distribuidora, conforme já referido a Lures. O que culminou não somente na cobrança de valores tarifários a maior do que seria a classe industrial, como também incidiu na aplicação de alíquota equivocada do tributo. Deste modo, impor ao contribuinte o fato, de fato, pleitear em face do Estado por um erro que por ele não foi causado, sujeita-o a um elemento de insegurança jurídica. Por outro lado, além de ser atividade de praxe da distribuidora, contribuinte de direito, o recolhimento dos tributos diretamente à Fazenda Estadual também é, ou deveria ser, a retificação, pois possivelmente será convertida em crédito a compensar futuramente. Assim, comprovado o pagamento a maior, indevidamente, tem direito o usuário à devolução em dobro. Na espécie, não se pode reputar como justificável o enquadramento incorreto, já que constava dos registros da concessionária a natureza da atividade da requerente, assim como também disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado, cuja verificação se revela imperiosa conforme o regramento contido na Instrução Normativa DRP 90, de 21 de 12 de 2007. Ante o exposto, opina-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração e pela manutenção da determinação que a concessionária devolva em dobro os valores que efetivamente foram suportados pela requerente em razão da classificação incorreta da sua unidade consumidora, consoante o artigo 113 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL, o que inclui a parcela de ICMS recolhida maior, conforme o agravo de instrumentos 7.007.602.5543, que já é indubitável que o recolhimento maior decorreu exclusivamente da classificação equivocada, conforme o entendimento da ANEEL, assim como da Procuradoria Federal, junto à ANEEL, em diversos expedientes análogos submetidos às respectivas apreciações.
Assim sendo, em juízo de reconsideração, proponho a manutenção da decisão exarada pelo Conselho Superior através da resolução decisória RED 583/2020 e o encaminhamento do expediente à diretoria da ANEEL para apreciação do recurso apresentado. Esse é o relato, presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Mangion, considerações a respeito? Não, eu já estou em condições de votar, presidente. Perfeito. Então, por favor, votos. Bom, conselheiro, eu voto pela manutenção do encaminhamento à ANEEL. Perfeito. Ok. Eu acompanho o relator. Perfeito, conselheiro Mangion. E eu também acompanho o relator. Então, a matéria está deliberada por unanimidade. Próximo item, então, é a aprovação do Plano de Trabalho de Saneamento 2020, conforme consta do processo 001141-3900/199, e de acordo com a aprovação em reunião administrativa realizada na AGERGS. Eu passo a palavra para nossa diretora-geral, Estela Mares, para que ela, por favor, possa fazer o relato. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, colegas. Na verdade, nós debatemos isso na reunião administrativa semana passada. Esse plano de trabalho de saneamento do ano de 2020, ele é uma meta institucional da agência. Ele foi formatado, com a participação dos diversos setores, as diretorias, a ouvidoria, o próprio gabinete, e ali contempla todas as atividades previstas na área do saneamento para o ano de 2020. Então, as fiscalizações, reajustes, análise dos autos de infração, o relatório de prestação de contas, dentro de uma estimativa de cronograma. Conforme foi esclarecido pelo diretor Francisco na reunião administrativa, esse plano está adequado às atividades desse ano, não havendo assim maiores intercorrências, há uma previsão de atendimento em linhas gerais desse plano. E a exemplo do que ocorreu o ano passado, ele foi submetido ao Conselho para aprovação. Então, o diretor Francisco nos lembrou da importância de trazer ao Conselho esse plano e ser aprovado. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, se tiver, o diretor também pode nos esclarecer algum detalhe mais específico. Obrigado. Obrigado, Estela. Senhores conselheiros, conselheiro Kleber, alguma consideração? Não, presidente. Conselheiro Mangion? Também não. Perfeito. Então, estamos todos de acordo, não tem nenhuma consideração, aprovado. Isso? Perfeito. Aprovado. O item 2.3, agora sim, é a homologação do termo aditivo para a reclassificação da estação rodoviária de Pinheiro Machado, de terceira para quarta categoria. O termo aditivo número 01 ao contrato AJCC 031/14, recomendação ao DAIR sobre as providências necessárias à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da concessionária durante toda a vigência do contrato, bem como sobre a atualização de valores. Tá? E o processo é de número 000702-3900/20, e o relato é da nossa diretora-geral, Estela Mares, por favor. Então, presidente, na verdade, o próprio corpo da leitura que o senhor fez já faz um resumo da matéria. Esse processo chegou para nós do DAIR, o DAIR aprovou por unanimidade essa alteração de classificação da categoria de terceira para quarta categoria. O jurídico analisou, nossa diretoria jurídica, através da informação 105 de 2020, entendendo que, sobre os aspectos jurídicos, o processo está legítimo e opinando, então, pela homologação desse termo aditivo que faz a reclassificação. Por cautela, a diretoria, então, fez aquelas recomendações lidas ali no corpo da pauta,
recomendações ao DAER de manter, então, essas condições de regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista, e também quanto ao valor, né, da estação rodoviária, porque a reclassificação ela é feita com base no valor bruto, né, da arrecadação mensal da estação rodoviária. E como esse processo já foi aberto há bastante tempo, então também para que haja esse acompanhamento de possíveis alterações dos valores, o que geraria também uma mudança ou não da reclassificação. Isso são recomendações que constam na informação da diretoria jurídica, mas o processo como está apto a ser homologado. Muito obrigado. Senhores conselheiros, estão de acordo? Eu aprovo a homologação da alteração da reclassificação da estação rodoviária. Obrigado. E acho oportuno também o comunicado ao DAER quanto àquela recomendação. Perfeito. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Mangion? Eu voto no mesmo sentido do Kleber. Perfeito. E eu também acompanho os dois conselheiros, então a homologação está aprovada. Passamos para as comunicações. Temos 2 comunicações a fazer. A primeira é que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 0010-3900/18-0, que trata de recurso da empresa energética Campos de Cima da Serra Limitada ao auto de infração de número 005/2018, AGERGS SFG. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues, e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E o segundo item, a segunda comunicação, diz respeito, eu passo para a diretora Estela, diz respeito a algumas questões associadas com a revisão que nós vamos fazer das resoluções 50 e 35. Por favor, diretora Estela. Nós recebemos, presidente e conselheiros, um ofício da Corsã, ofício 0949, isso foi semana passada. Neste ofício, a Corsã apresenta algumas sugestões de alteração na resolução normativa número 50, que trata das fossas sépticas, e faz também e trouxe em anexo a esse ofício 3 documentos a serem homologados pela agência. A minuta do contrato de adesão à limpeza programada das fossas sépticas e 2 minutas de aditivos ao contrato de programa, um relativo ao Fundo Municipal de Esgotamento Sanitário e outro ao Fundo de Compensação ao município. Bom, frente a isso, e nós tivemos a oportunidade de conversar também nessa reunião administrativa que tivemos semana passada, se pensou em, com esse documento, abrir um processo SEI de revisão da Resolução Normativa 50, das fossas, da fossa séptica. Com a abertura desse processo, encerrarmos um processo que já está aberto, que trata da nota técnica do Ministério Público Federal, onde tivemos conhecimento dessa nota técnica através da Corsã, e que contemplam também propostas de sugestões e de melhorias desta Resolução Normativa 50. Então, encerraríamos esse processo, iniciaríamos um novo, específico para tratar da revisão da Resolução Normativa 50, suspenderíamos um outro processo que já está aberto de revisão da Resolução Normativa 35, e essa resolução dispõe sobre a cobrança pela disponibilidade do esgoto. Então, ele ficaria suspenso até analisarmos e revisarmos a Resolução Normativa 50, e abriríamos um outro processo, então, para tratar dos documentos a serem homologados. A minuta do contrato de adesão e as 2 minutas ao contrato de programa trazidos pela Corsã agora. O objetivo dessa movimentação é nós organizarmos os assuntos, a fim de que a gente também
melhor possa analisá-los. Então, tendo em vista toda essa movimentação, se pensou em trazer essa proposta ao Conselho para se entender adequado nós efetivarmos, então, essas aberturas de processo e suspensão da Resolução Normativa 35, se os senhores entenderem adequado. Ok. Obrigado, Estela. Conselheiro Mangion, alguma consideração a respeito? Não, eu concordo com a proposta da diretora. Conselheiro Kleber. Eu não só concordo, como acho oportuno que a gente abra os processos para revisão, e foi um dos nossos compromissos com o MPF também, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Obrigado, conselheiro Kleber. Eu também estou de acordo, tá? É importante que a gente faça, inclusive, essa unificação aí de todos os processos, vamos dizer assim, para que a gente possa conduzir da melhor maneira possível esta revisão aí. Tá? Mais alguma consideração a respeito, senhores? Mais alguma comunicação que não temos? Por favor, conselheiro. A primeira, por favor, diz respeito à GESB. Recebi um zap agora de manhã com áudio do conselheiro Helder, dizendo o seguinte, vamos ver se dá para vocês escutarem aí. Vou até deixar eu aumentar o volume aqui. Oi, conselheiro Kleber, como é que está? Tudo bom? Hoje tivemos uma reunião na GESB aqui, no ordinário, conselho, e como o novo presidente ali, o Sérgio, explanou ali para alguns conselheiros que haviam entrado, e ficou definido aí já para assinatura do convênio até o final deste mês aí. Tá tudo andando conforme combinado e talvez em função da homologação já essa semana, né? Mas também fomos enviar eu à tarde eu vou na agência ali e a ideia é enviar um ofício para, como a gente havia solicitado aquelas reuniões ali, para a parte de tarifas ali, não sei se é o Carlos Alvim, para fazer um modelo em cima de dados mensais, reais, ali, de quanto seria esse repasse, né, pelos cálculos da GERGS, para a gente ter uma definição ali antes para saber bem ao certo como será feito. Tá? Um abraço. Bom, presidente, pelo que eu pude compreender aqui, e já estive conversando com a Estela e o Carlos a esse respeito, eles querem uma previsão de valores a serem pagos pela GESB à GERGS. E essa previsão, claro que depende do valor do faturamento mensal, mas eu sugeri que fosse pego aí o mês de agosto, por exemplo, que é o último, e fizesse um cálculo em cima. Porque, na verdade, nós temos um determinado período do convênio que é 0,2% desse faturamento, e depois desse período até o final do convênio, 0,3%. E também preparar, na resposta a esse ofício, a conta qual deverá entrar o valor, né, que a GESB tem que repassar para a GERGS. Perfeito. Não, tá ok. Eu só fiquei um pouquinho em dúvida em relação à assinatura. Ele disse que só vai ser no final do mês, é isso? Ele disse que até o final do mês conseguem fazer essa assinatura, foi o que eu compreendi. Perfeito. Tá, e isso, de alguma forma, compromete também a questão que nós tínhamos colocado lá, conselheiro Mangion. Olha, a programação que eu teria era fazer a homologação dos dois processos, das tabelas da Corsã, tanto para a GERGS quanto para São Borja, na terça-feira que vem. Mas
sem convênio, a gente pode homologar uma e depois que assinar o convênio, homologa outra também. Bem. Não, perfeito. Tá bom, O eu ideal acho que esse cuidado que todo mundo ganharia tempo se já tivesse assinado o convênio já para, como a gente tinha combinado na reunião, né? Mas... eu tinha entendido, inclusive, que a assinatura que seria agora, e não... eu acho que é mais prudente, concordo. Mas eu acho que isso eles vão, através do ofício aquele, deixar claro. Eu acho. Mas de qualquer forma, acho que até aproveito para consultar também o nosso jurídico também, né? Mas a minha sensação é que a assinatura é o marco para que a gente possa formalizar a nossa participação, não é isso? Então, se isso acontecer a posteriori, bom, a gente tem que esperar, então, e faríamos com o conselheiro. A gente vota agora todos os demais municípios, à exceção deste, que não temos o amparo ainda formal, né? Por favor. Perfeito, presidente. Ainda tem aquela questão legal, né, que a Ciane bem ressaltou na última reunião, que é necessária uma alteração legislativa lá, porque ficou muito vinculado à questão do percentual com o convênio que nós encaminhamos junto, né, na aprovação da lei municipal. Então esse detalhe tem que ser atentado para daqui a pouco nós não acabarmos assinando o convênio e deixarmos de receber aquilo que a gente pretende por conta desse detalhe legislativo. Perfeito. Ok. Tem mais um elemento aqui, presidente. Pois não. Eu sou o relator de um processo 1444 que fala dos eliminadores de ar. Inclusive, esse processo abrange uns 10 municípios que criaram leis exigindo das companhias, tanto BRK quanto Corsan, que colocassem os eliminadores de ar às suas expensas, sem que onerasse os usuários. As câmaras de vereadores fizeram essa lei, os prefeitos homologaram a lei, acabou que caiu na GERGS aqui para a gente fazer a análise disso, e a análise envolve 3 aspectos bastante importantes sobre o ponto de vista regulatório. O primeiro é econômico, né? Que não tem esse negócio de que não sai as expensas do usuário. Se não sai as expensas do usuário, vai sair, ao fim e ao cabo, o custo para todos. Segundo, é político, que a Câmara de Vereadores está se insurgindo em legislar sobre questões do Executivo. E terceiro, que é o regulatório, ou seja, uma vez que foi feito um convênio com a GERGS, esta é uma questão regulatória e compete exclusivamente à GERGS, né, dirimir dúvidas e esclarecer e exigir coisas da concessionária na medida sobre matéria de regulação. Nós temos aí, o processo, inclusive, eu já havia enviado para que fosse pautado. Mas a semana passada entrou uma outra matéria versando sobre o mesmo processo de Pinheiro Machado, onde traz algumas situações um pouco diferentes daquilo que estava sendo já tratado. Primeiro, que já existe no Tribunal do Estado, no TJ, um julgado, né, dando conta de que essas leis criadas pelos municípios, e nesse caso especificamente por Vacaria, é inconstitucional. E segundo, que o pessoal da casa sugeriu o acréscimo de um elemento no item 3, no anexo 3, item 9, criando uma multa específica para o ingresso de eliminadores de ar. De manhã eu havia conversado com o Manjon, entendendo que qualquer movimentação que houvesse no tripé de entrada da água, no cavalete,
de entrada d'água estaria contemplada naquilo que a gente já tinha. E pensei, então, remeter o processo para que ele pudesse remeter este elemento num processo que ele está tratando, que é de revisão das tarifas indiretas. Depois, conversando com o Vinícius, e aí ele me trouxe uma outra situação, que é a questão de que este assunto tem um processo especificamente aberto, sendo tratado, que é o 1444, que versa exclusivamente sobre matéria de... Eliminador de ar. Eliminador de ar. E que a inclusão desta sanção neste processo seria um ato regulatório, onde nós estaríamos iniciando uma análise, decidindo pela análise e, em função dessa análise, criando um apenamento para eventuais considerações dessa natureza. E, em função disso, seria necessário que também fosse feito uma outra audiência pública para tratar exclusivamente desse quesito da inclusão desse item de penalização. Aí eu disse, olha, acho melhor a gente discutir isso na reunião do Conselho, uma vez que traz outras situações. Eu não me importo de fazer esse movimento, até porque já estou 80% ou mais do processo encaminhado, e esse novo movimento só vai atrasar um pouco mais a leitura do relato por conta do prazo para consulta e audiência pública. Então, o que eu trago aqui para a gente discutir? Se for do entendimento dos colegas que nós tratemos tudo no mesmo processo, peço aqui a oportunidade para a gente já definir o prazo para realização de consulta e audiência pública para se tratar da inclusão desse novo item na tabela de receitas indiretas. E não sei até se não seria oportuno que o Manjão também atrasasse esse processo de revisão que ele está fazendo das tarifas, para que depois, quando sair, já saia atualizado e não fique uma para trás. Conselheiro Manjão? Conselheiros, eu tenho 2 processos. Tá? Um é a homologação das tarifas da Corsan, né, que entra em vigor agora em 1º de outubro. E o outro é a de alteração da tabela dos serviços indiretos, que eles pediram a inclusão de alguns serviços, troca de outros, troca de valores, e pediram um monte de coisa, que eu estou analisando esse aí. Neste outro processo, nesse segundo processo, eu vou ter que fazer uma audiência pública também, porque eles estão pedindo a inclusão de alguns itens e a modificação de outros. Eu não sei se não seria mais produtivo esse item entrar no meu processo lá, que já tem outros que vão ser revisados, né? Então revisa esse também, se a gente decide que vai colocar ou não vai colocar mais esse, e vota os eliminadores como estão, né? E se for o caso de se criar mais uma multa, se cria nesse outro serviço aí, nesse outro processo que eu estou verificando aí. Eu não sei. Acho que fazer uma audiência pública e mais uma audiência e mais uma consulta para prever esse item de multa nesse processo, não sei se é produtivo, mas... Deixa eu entender, a multa é para o consumidor que não tiver colocado é para eventuais acessos no conjunto de medição sem a autorização da companhia. Para colocar o redutor de ar sem que a companhia saiba.
Posso fazer uma consideração? Por favor. Presidente, por favor, o senhor... Não, por favor, pode ir. Pode ir. Presidente, na realidade, presidente, demais conselheiros, diretora-geral, demais colegas que estão aqui presentes, na semana passada subiu essa informação do jurídico aí, justamente analisando uma questão muito pontual de Pinheiro Machado, né? Hoje nós tivemos a estação rodoviária de Pinheiro Machado, que foi reclassificada, e agora essa questão aí relativa a um ato legislativo, inclusive, né? Ele nasceu na sessão do Executivo. E nesse ponto específico, nós verificamos aí, tem uma série de legislações municipais sobre o assunto que acabam, ora trazendo o custo para a Corsã, ora colocando o custo ao cargo do usuário. Então, a nossa intenção aqui no jurídico, e fizemos uma vasta pesquisa, né? Tanto que na reunião recente que nós tivemos com a Alvorada, nem a Corsã trouxe a informação dessa ação de inconstitucionalidade de vacaria. Acredito que a própria Corsã não tinha conhecimento dessa decisão. Então, nós verificamos ali que tem algumas decisões que consideram esses atos legislativos inconstitucionais pelo fato de, não observar a equação econômico-financeira do contrato, né, que levar esse custo para a concessionária com certeza vai trazer um desequilíbrio, né. Tem outra questão também que é debatida numa esfera muito menor dentro desses processos judiciais e que foi bem tratada aqui no nosso processo perante a né, no processo que tramitou aqui na Gergs, que fala da questão técnica, né, que uma intervenção dessa de instalação de eliminadores de ar com certeza pode trazer não, né? Mas tem muita chance de trazer algum prejuízo à rede, né? Por se inserir um elemento estranho que, por via de consequência, né, isso traria uma grande chance de contaminação da rede. E isso nós temos um exemplo recente aí de alguns anos atrás com o que aconteceu em Santa Maria, né? Até hoje não se tem uma causa precisa e exata, né, daquela contaminação que teve, muito embora seja atribuída aí a uma existência de diversos poços artesianos no município. E o outro elemento que é trazido na decisão judicial, não nessa, mas em outras correlatas, é o fato, né, da regulação ela ser responsável por esse tipo de normatização econômico-financeira, né? E isso está muito bem previsto lá no artigo 23 da 11.445. E nesse processo específico de vacaria, que é o mais recente, nós ficamos, de certa forma, surpresos que a Procuradoria-Geral do Estado simplesmente ignorou a existência do artigo 23 da 11.445 e, mesmo assim, votou a favor pela constitucionalidade do dispositivo legal municipal. Com base nessa decisão, presidente, e conselheiros, nós começamos a fazer uma pesquisa e uma busca por outras experiências dentro do Brasil no sentido, e localizamos que tem algumas agências no Brasil que, justamente por conta de todos os riscos, não só econômico-financeiros para a concessão, como os riscos à própria qualidade do serviço prestado, inserem ali uma penalidade específica. E hoje, como eu conversava com o conselheiro Kleber, como ali nós estamos tratando de um direito, né, administrativo sancionador, onde o usuário ele vai ser penalizado por fazer uma intervenção indevida na rede, mas a nossa intenção é de fazer essa proposição justamente no sentido de delimitar e deixar bem preciso e claro qual é o tipo, qual é a infração que vai gerar essa penalidade, é que nós buscamos então inserir, né, essa nova figura de um apenamento ao usuário que mexer no quadro, que fizer uma alteração no registro com a finalidade específica de instalação de eliminadores de ar. Então, é nessa linha nossa proposição, e até aqui, conselheiros, peço o perdão, né, por já me adiantar um pouco na questão, e como o conselheiro Kleber referiu no começo, que é uma questão, no começo da manifestação, que é uma questão eminentemente política, que as casas legislativas começam a se movimentar no ano de eleição,
para justamente promover alterações populistas como desse tipo, acredito assim que até para evitar um maior barulho e uma maior interferência no outro processo das tabelas indiretas, se votasse especificamente esse caso concreto aqui, nesse processo 1444. Fecho meu parênteses, presidente. Obrigado pela oportunidade. Não, perfeito. Bom, senhores conselheiros, eu na real tenho uma dúvida a mais ainda em relação a isso, já que nós estamos tocando no assunto. Esses equipamentos, eles não têm... Presidente, quem sabe a gente encerra essa reunião e transforma isso aqui, senão a coitada da moça que vai fazer a ata ali vai ficar enlouquecida. E eu acho que até foge um pouquinho do próprio espírito da reunião, já foi comunicado, e agora a questão do conselho em si, né? Então, tá bem. Então, eu declaro encerrada a nossa reunião de número 41/2020, tá? Nossa reunião do conselho. Obrigado a todos.